A família é o lugar onde a vida nasce, cresce e se fortalece. É o espaço onde aprendemos a amar, a confiar, a perdoar e a enfrentar juntos os desafios que a existência nos apresenta. Mas também é na família que sentimos, de maneira mais intensa, as pressões do mundo moderno. Quantos lares hoje se encontram enfraquecidos pela correria do cotidiano, pelo excesso de preocupações, pela falta de diálogo e pela distância emocional que se cria mesmo entre aqueles que compartilham o mesmo teto. É justamente nesse cenário que surge uma pergunta fundamental: onde encontrar a força necessária para manter unidos os laços familiares, quando tudo ao redor parece conspirar contra essa união? A resposta se revela de forma silenciosa, porém poderosa, na figura de Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. A devoção a Maria não é uma prática isolada ou sentimentalista, mas uma escolha que transforma o coração e, a partir dele, transforma também os lares. Quando uma família decide caminhar ao lado da Mãe Santíssima, ela passa a experimentar uma nova forma de viver o amor cristão. Maria não traz apenas proteção espiritual, mas oferece direção prática, consolação nas dificuldades, luz nas indecisões e serenidade nos conflitos. Sua presença é como um perfume que preenche cada ambiente da casa, tornando-o mais leve, mais pacífico e mais acolhedor. Quantas vezes você já sentiu que sua família precisava de mais harmonia, mais diálogo, mais paciência? Quantas vezes percebeu que o peso das responsabilidades, as pressões externas e as dificuldades financeiras ou emocionais se transformaram em barreiras que afastam em vez de unir? Maria se apresenta como a ponte que reconcilia, como a mão que conduz novamente ao essencial. Ela nos lembra que a família só encontra sua verdadeira força quando se apoia em Deus. E ninguém conduz ao coração de Cristo de maneira tão suave e eficaz quanto sua mãe. A introdução desta reflexão é, portanto, um convite a olhar para a própria casa com novos olhos. Não importa se sua família é grande ou pequena, se está unida ou dividida, se vive um tempo de paz ou de provação. Maria tem o poder de renovar os laços, de reerguer o que está caído, de acalmar o que está agitado. Sua devoção é como uma chama que, quando acesa no lar, aquece todos os corações, ilumina todos os caminhos e fortalece todos os vínculos. Ao longo desta jornada, vamos descobrir como a devoção mariana não é apenas um refúgio espiritual, mas um caminho concreto de fortalecimento familiar. Vamos compreender que, ao imitar suas virtudes, ao rezar com ela e ao consagrar nossas casas ao seu cuidado, a família cristã encontra a fortaleza que o mundo não pode dar. E essa introdução precisa já despertar em você a convicção de que não existe laço mais seguro para a sua família do que aquele que se prende ao coração da Mãe Santíssima. Por isso, abra agora o coração e permita-se experimentar essa presença. Imagine Maria entrando em sua casa, percorrendo cada ambiente, tocando com ternura cada membro da sua família. Sinta o peso das tensões diminuindo, perceba a esperança florescendo e a confiança renascendo. Esta é a força da devoção a Maria. Ela não é teoria, mas vida. Não é apenas oração, mas experiência. Não é distante, mas íntima. E é essa força que será o fio condutor de todo este encontro, mostrando como cada família pode encontrar em Maria a chave da unidade, da proteção e da paz. O lar é muito mais do que um espaço físico. Ele é o lugar onde os corações se encontram, onde os vínculos se formam e onde a fé pode florescer ou se perder. É dentro de casa que as palavras ditas têm o poder de curar ou de ferir, que os gestos mais simples ensinam mais do que 1000 discursos, que as crianças aprendem os primeiros valores
e que os adultos reforçam suas convicções. Por isso, o lar deve ser visto não apenas como uma construção de paredes e telhados, mas como um espaço sagrado, um pequeno templo onde Deus deseja habitar e onde Maria deseja estar presente. Quando Maria entra em uma casa, ela a transforma. Sua presença não precisa de grandes sinais externos, porque ela age de forma silenciosa, tocando primeiro os corações. Uma família que se coloca sob o cuidado da Virgem aprende a valorizar a simplicidade, a cultivar a oração diária, a respeitar os silêncios e a buscar na fé a força para enfrentar as dificuldades. É como se cada cômodo fosse iluminado por uma paz nova. E até mesmo as tensões que antes pareciam insuportáveis começam a perder força diante dessa luz. O lar se torna um espaço sagrado quando é consagrado. Uma oração feita em família, um terço rezado em conjunto, uma imagem de Maria colocada em um lugar de destaque. Tudo isso são sinais concretos de que a casa pertence a Deus. Mas não basta colocar símbolos. É preciso que a vida reflita essa escolha. É necessário que as palavras ditas dentro de casa sejam mais brandas, que a paciência seja cultivada, que a escuta seja exercitada. Assim, pouco a pouco, a casa deixa de ser apenas um espaço de convivência e passa a ser um espaço de comunhão, onde se experimenta a presença real da graça divina. Maria nos ensina a olhar para o lar com esse olhar espiritual. Ela mesma viveu a simplicidade de Nazaré, onde a casa era o centro de sua vida com José e Jesus. Não havia riquezas, não havia luxo, mas havia amor. Oração e presença de Deus foi naquele espaço humilde que o Filho de Deus cresceu, aprendeu, se fortaleceu. Nazaré nos mostra que não é o tamanho da casa, nem a quantidade de bens, mas o Espírito que habita dentro dela, que a torna verdadeiramente sagrada. Quantas vezes você já desejou que sua família tivesse mais união, mais diálogo, mais amor? Quantas vezes se perguntou como transformar o clima pesado que às vezes toma conta da casa? A resposta começa com a decisão de transformar o lar em um espaço sagrado, convidando Maria a ser presença constante. Basta um gesto simples: acender uma vela diante de sua imagem, reunir a família para rezar uma Ave Maria, entregar o dia ao seu cuidado. Esse gesto, repetido com sinceridade, é capaz de mudar o ambiente de uma casa inteira. O lar também é o lugar onde os filhos aprendem a fé, mais do que em qualquer catequese ou encontro na igreja. É em casa que eles observam os pais e absorvem seus exemplos. Quando vem a devoção a Maria sendo vivida de forma natural, aprendem que a fé não é algo distante, mas parte essencial da vida. Ao crescerem nesse ambiente, terão raízes mais firmes, porque terão experimentado desde cedo que a oração não é obrigação, mas um encontro que dá sentido ao cotidiano. Por isso, cada família cristã deve buscar olhar para sua casa como o primeiro altar, como o primeiro templo. É ali que a devoção a Maria encontra seu espaço mais fecundo, porque é no coração do lar que a fé se transmite de geração em geração. Quando o lar é sagrado, a família é fortalecida. E quando a família é fortalecida, toda a sociedade também se renova. Transformar o lar em espaço sagrado é, portanto, um chamado urgente. Em um mundo que oferece tantas distrações e que tantas vezes ameaça a unidade familiar, é necessário ter um refúgio, um porto seguro, um lugar onde a graça de Deus é sentida e cultivada. Esse lugar é o seu lar, e Maria está pronta para fazer dele um espaço onde o amor floresce, a fé cresce e a união se fortalece. Quando falamos de família cristã, não existe exemplo mais profundo e inspirador
do que a Sagrada Família de Nazaré. Maria, José e o menino Jesus formaram um lar simples, mas repleto da presença divina. Não viviam cercados de riquezas, não tinham estabilidade fácil e tampouco estavam livres das provações da vida. Ao contrário, enfrentaram pobreza, exílio, incompreensões e desafios que poderiam ter destruído qualquer família, mas permaneceram unidos, porque cada gesto, cada decisão, cada silêncio era vivido na confiança em Deus. É nesse modelo que cada lar cristão encontra luz para enfrentar os próprios desafios. Maria, como mãe, foi o coração pulsante daquela casa. Seu amor silencioso, sua atenção aos detalhes, sua capacidade de guardar tudo no coração, sem perder a fé, fizeram de Nazaré um lugar onde a presença de Deus era palpável. Ela não foi apenas mãe de Jesus, mas também educadora, exemplo de ternura e de firmeza, de cuidado e de entrega. Foi ali que Jesus cresceu em sabedoria, em estatura e em graça, porque encontrou em Maria e José um ambiente de fé e amor. Essa realidade nos ensina que a grandeza de uma família não está no que possui, mas no amor que nela habita. José, como pai justo e trabalhador, colaborava de forma silenciosa e constante. Ele não aparece com palavras grandiosas nas Escrituras, mas sua vida inteira foi marcada pela obediência e pelo serviço. Junto de Maria, sustentou a família, protegeu-a nos momentos de perigo. Tomou decisões firmes, sempre movido pela fé. Sua presença ao lado de Maria mostra que a unidade conjugal é um pilar fundamental para a força da família cristã. E o amor vivido entre eles é reflexo do amor divino que se derrama em cada lar que se abre à vontade de Deus. O exemplo de Nazaré nos mostra também que não existem famílias perfeitas, livres de dificuldades. Mesmo a Sagrada Família passou por noites de incerteza, por jornadas cansativas, por momentos de dor. No entanto, viveram tudo isso com confiança e perseverança. Maria não se deixou paralisar pelas provações, José não se deixou vencer pelo medo, Jesus aprendeu desde cedo o valor da obediência e do trabalho. Essa dinâmica nos ensina que os desafios não destroem uma família quando ela está fundamentada na fé, mas se tornam oportunidades de crescimento e de união. Quantas famílias hoje se sentem frágeis diante das dificuldades? Quantos casais acreditam que não têm mais forças para recomeçar? Que a falta de diálogo e as tensões do cotidiano já não têm solução. O exemplo de Nazaré é um convite a olhar para a própria casa e perceber que, mesmo na simplicidade e nas lutas, é possível viver com dignidade e com fé. Maria nos ensina a paciência, José nos inspira com sua perseverança e Jesus nos lembra que a vida familiar é uma escola de amor, onde cada gesto conta. Trazer o espírito de Nazaré para dentro do próprio lar significa aprender a transformar o cotidiano em oração. Significa enxergar Deus no preparo da mesa, no trabalho silencioso, no cuidado com os filhos, na paciência diante das dificuldades. É compreender que a santidade não está reservada apenas para os momentos extraordinários, mas se constrói nos gestos pequenos e escondidos do dia a dia. Maria, José e Jesus viveram assim. E é assim que cada família cristã é chamada a viver. A devoção a Maria nos aproxima desse modelo, porque ao olhar para sua vida, aprendemos a confiar e a perseverar. Quando uma família invoca Maria, está dizendo que deseja caminhar segundo o exemplo que ela deixou em Nazaré. Está escolhendo construir um lar que, mesmo em meio às lutas, permanece unido, porque sabe que a presença de Deus é maior do que qualquer dificuldade. Nazaré é a prova viva de que o amor, a fé e a entrega são capazes de transformar
a casa mais simples em um espaço de graça e fortaleza. Por isso, ao refletir sobre sua própria família, pergunte-se: o que falta no meu lar para que ele se pareça mais com Nazaré? Será a oração? Será a paciência? Será o diálogo? Será a confiança? Em cada resposta, Maria pode ajudar a reconstruir, José pode inspirar a perseverar e Jesus pode ensinar a amar. Nazaré não é apenas um exemplo distante, é um convite presente para toda família que deseja se fortalecer pela devoção e pela fé. Em cada lar existe uma força silenciosa que sustenta os relacionamentos e dá sentido à vida em comum. Essa força é o amor materno. O coração de uma mãe, mesmo em sua fragilidade humana, tem a capacidade de compreender, acolher e proteger de um modo único. Quando falamos da presença de Maria em uma família, estamos falando de um amor materno elevado à sua forma mais perfeita, porque ela não é apenas mãe de Jesus, mas também mãe de cada um de nós. Sua presença é como uma chama que nunca se apaga, aquecendo, iluminando e guiando cada coração que a invoca. Maria compreende os medos e as alegrias que habitam uma família. Ela mesma viveu a experiência da maternidade, conheceu as noites de preocupação, os dias de trabalho, os momentos de incerteza. Por isso, quando uma mãe ou um pai se voltam a ela, encontram alguém que entende profundamente suas lutas. Ela sabe o que significa cuidar de um filho, proteger uma casa, sustentar a esperança em meio às dificuldades. Sua presença é um consolo constante, porque ela não olha para os problemas de fora, mas entra neles com a ternura de quem caminha junto. Para os pais, Maria é modelo de confiança e fortaleza. Quantas vezes os desafios da vida familiar fazem com que o coração dos pais se sinta sobrecarregado? A responsabilidade de sustentar a casa, de educar os filhos, de manter a união conjugal pode se tornar um peso imenso. Nesse momento, olhar para Maria é encontrar uma aliada. Ela mostra que a fé torna possível suportar as maiores provações e que a oração é a chave para transformar até mesmo as situações mais difíceis. Ao recorrer a ela, os pais não estão apenas pedindo ajuda, estão aprendendo a caminhar com mais confiança, sabendo que não carregam o fardo sozinhos. Para as mães, Maria é fonte inesgotável de inspiração. Ela ensina que ser mãe não é apenas cumprir tarefas, mas entregar a vida em amor. Mostra que a maternidade é uma missão sagrada, repleta de desafios, mas também de uma graça extraordinária. Ao olhar para Maria, cada mãe descobre que não precisa ser perfeita para ser boa, porque a força não vem apenas das próprias capacidades, mas da confiança em Deus e da intercessão da Mãe do Céu. Maria ensina que o silêncio, a paciência e a ternura têm mais poder do que as palavras duras e os gestos de impaciência. Mas a presença de Maria não é apenas para pais e mães. Ela também toca o coração dos filhos. Quantas crianças e jovens cresceram experimentando a força da devoção mariana dentro de casa? Quantos aprenderam, desde pequenos, a confiar na Mãe Santíssima e a recorrer a ela em momentos de dificuldade? Quando Maria é apresentada aos filhos como amiga, protetora e intercessora, eles aprendem desde cedo que não estão sozinhos, e isso gera raízes profundas que os acompanham por toda a vida. O lar que acolhe a presença de Maria se torna diferente, não porque deixe de ter problemas, mas porque aprende a enfrentá-los de outro modo. Quando uma discussão surge, a oração a Maria ajuda a encontrar serenidade. Quando o medo do futuro ameaça, sua presença traz esperança. Quando a união parece enfraquecer, ela inspira o perdão e a reconciliação. Maria é aquela que entra nas situações humanas e as transforma com a força de seu amor materno. Por isso, é importante cultivar sinais concretos de sua presença.
ter uma imagem de Maria em casa, rezar diante dela, consagrar os filhos ao seu cuidado, celebrar suas festas em família. Esses gestos simples fortalecem os laços invisíveis entre os membros do lar e fazem da devoção mariana uma experiência viva. Maria não é uma figura distante, mas uma mãe presente, que deseja participar de cada detalhe da vida de seus filhos. Ao acolher Maria em sua casa, a família cristã descobre que não está mais sozinha. Descobre que existe uma mãe que cuida, que protege, que intercede, e essa certeza é uma das maiores forças que uma família pode ter. Porque, em meio às tempestades, saber que Maria está presente é como ter um porto seguro, um colo onde sempre se pode descansar, uma mão que nunca deixa de conduzir. Os filhos são o tesouro mais precioso de uma família, mas também representam sua maior preocupação. Pais e mães carregam no coração uma mistura constante de alegria e apreensão. Alegria por vê-los crescer, aprender e conquistar. Apreensão diante dos perigos, das influências negativas e das escolhas que podem marcar toda a vida deles. É natural que surjam medos. Será que estou educando da forma certa? Será que meus filhos terão forças para enfrentar as tentações do mundo? Será que permanecerão firmes na fé? É justamente nesse ponto que a devoção a Maria se torna um escudo espiritual inestimável. Maria é chamada de Mãe da Igreja e, como tal, é também mãe de cada filho e filha de Deus. Ela não se limita a olhar de longe, mas acompanha de perto, como fez com Jesus em sua infância e juventude. Desde os primeiros passos até os momentos mais decisivos da vida, Maria permanece atenta. E quando os pais confiam seus filhos ao seu cuidado, experimentam uma paz nova, porque sabem que não estão sozinhos nessa missão. O coração materno de Maria é capaz de alcançar o que os olhos humanos não podem ver e de proteger em lugares onde os pais não conseguem estar. Ao longo da história, inúmeros testemunhos mostram como a devoção a Maria protegeu crianças e jovens em momentos de perigo, seja em doenças, em tentações espirituais ou até mesmo em situações de risco físico. A intercessão da Mãe Santíssima sempre se manifestou como presença forte e discreta. Isso nos lembra que a oração feita pelos pais tem um alcance que vai além do que imaginamos. Quando uma mãe ou um pai se ajoelha diante de uma imagem de Maria e entrega seus filhos, esse gesto não fica sem resposta. A proteção espiritual que Maria oferece não se limita a afastar perigos. Ela também inspira virtudes. Crianças que crescem em um ambiente onde a devoção mariana é cultivada aprendem desde cedo a confiar, a amar, a respeitar. O exemplo dos pais que rezam o terço, que recorrem a Maria nos momentos de necessidade, que a celebram em suas festas, se torna uma escola viva de fé. Os filhos não apenas escutam palavras sobre religião, mas veem na prática que existe uma mãe no céu que se importa com cada detalhe da vida deles. Nos dias atuais, em que tantas forças negativas ameaçam a inocência e a fé das crianças, essa proteção é ainda mais necessária. As pressões sociais, as ideologias que distorcem valores, a superficialidade que invade os lares através das telas. Tudo isso cria um ambiente que pode confundir e afastar os jovens do caminho da fé. Mas quando Maria é presença constante em casa, ela se torna referência segura, luz em meio à confusão, guia que aponta para Cristo. Pais e mães que consagram seus filhos ao Imaculado Coração de Maria experimentam uma confiança que transforma a educação. Essa consagração é um gesto simples, mas profundo, que coloca a vida dos filhos sob cuidado especial da Mãe Santíssima. Não significa que não enfrentarão dificuldades, mas que terão sempre uma proteção espiritual que os sustentará.
É como colocar um manto invisível sobre eles, um manto que os acompanha em cada decisão, em cada amizade, em cada desafio. Além da consagração, é importante envolver os filhos na própria devoção, ensinar desde cedo a rezar uma ave-maria, apresentar-lhes a história das aparições marianas, convidá-los a participar do terço em família. Tudo isso planta sementes que florescerão no futuro. Mesmo que na juventude surjam períodos de afastamento, essas sementes permanecerão vivas, prontas para brotar quando a graça de Deus tocar novamente seus corações. Assim, a proteção espiritual dos filhos não é apenas responsabilidade humana, mas graça divina que se derrama sobre o lar quando Maria é acolhida como mãe. Uma família que reza com Maria, que confia seus filhos ao seu cuidado, que ensina o valor da devoção mariana, constrói alicerces firmes contra as tempestades do mundo. E essa confiança é um presente inestimável, porque dá aos pais a serenidade de saber que, mesmo longe de seus olhos, seus filhos nunca estarão longe do olhar atento e amoroso da Mãe do Céu. O casal é o coração de uma família. A forma como marido e esposa vivem sua união reflete diretamente no clima do lar, na educação dos filhos e até na maneira como enfrentam juntos as dificuldades. Quando há diálogo, respeito e amor, o lar se enche de paz e segurança. Mas quando surgem divisões, mágoas não resolvidas e falta de perdão, toda a família sofre as consequências. É nesse ponto que a devoção a Maria se torna uma força especial para a unidade do casal, porque ela ensina, inspira e conduz marido e esposa a viverem o amor como vocação e missão. Maria viveu sua vida ao lado de José, em uma união marcada pela simplicidade e pela fidelidade. Eles não tinham uma vida fácil, enfrentaram a pobreza de Belém, a perseguição de Herodes, a fuga para o Egito, a incerteza do retorno à terra natal. No entanto, permaneceram unidos, sustentados pela fé e pela confiança em Deus. O exemplo deles mostra que a força de um casal não está na ausência de problemas, mas na capacidade de enfrentá-los juntos, apoiados pela oração e pela presença de Deus no centro da relação. Quando marido e esposa olham para Maria, aprendem a cultivar a paciência, a ternura e o perdão. Quantas vezes em uma relação os conflitos parecem insuperáveis? Quantas vezes a impaciência e a dureza de palavras criam muros entre os corações? Maria ensina a suavidade, o cuidado com os detalhes, a importância do silêncio fecundo, que não fere, mas que constrói. Sua presença no lar inspira os casais a buscarem não quem tem razão, mas como reencontrar a paz. A devoção mariana também ajuda o casal a manter vivo o diálogo espiritual. Rezando juntos, marido e esposa aprendem a olhar na mesma direção. A oração em comum não elimina automaticamente os problemas, mas cria um espaço onde o amor pode ser purificado e renovado. Ao colocar Maria no centro, o casal reconhece que sua união não depende apenas de sentimentos passageiros, mas está firmada em um compromisso maior, o de caminhar juntos rumo a Deus. Além disso, Maria é modelo de entrega e confiança. Em um tempo onde tantas uniões se desfazem diante das dificuldades, ela lembra que o amor verdadeiro é perseverante, que resiste às tempestades porque está enraizado na fé. Marido e esposa que recorrem a Maria encontram forças para superar crises, coragem para perdoar, humildade para recomeçar. Ela não substitui os esforços humanos, mas dá a graça necessária para que esses esforços sejam frutíferos. É importante também reconhecer que a devoção a Maria não é apenas para momentos de crise, mas para o dia a dia da vida conjugal. Pequenos gestos de oração, como rezar uma ave-maria antes de dormir, consagrar
o casamento ao Imaculado Coração ou colocar uma imagem de Maria em um lugar de destaque no lar são sinais que mantêm viva a presença da mãe no relacionamento. Esses gestos simples ajudam a recordar que o amor precisa ser cultivado diariamente e que a unidade do casal é sustentada pela graça. Quando o marido e a esposa permitem que Maria esteja presente, sua união se fortalece e se torna exemplo para os filhos. Eles percebem que, apesar das dificuldades, seus pais permanecem unidos, porque existe algo maior sustentando esse amor. Isso gera segurança, confiança e inspiração. A família inteira é beneficiada quando o casal vive em harmonia. E essa harmonia é muito mais possível quando a devoção mariana está no centro da vida conjugal. Assim, a unidade do casal não é apenas fruto de esforço humano, mas graça que se alcança pela oração e pela entrega. Maria, como mãe, intercede para que cada relação seja marcada pelo respeito, pela ternura e pela fidelidade. Ela mostra que o amor não é apenas um sentimento, mas um compromisso que se renova a cada dia. Quando marido e esposa aprendem isso com Maria, sua união se torna mais forte do que qualquer dificuldade e a família inteira se torna um reflexo do amor de Deus. A oração é o alicerce invisível que sustenta uma família cristã. Sem ela, o lar se fragiliza, os laços se enfraquecem e os corações se tornam mais vulneráveis às pressões do mundo. Quando a oração ocupa um lugar central na vida familiar, ela cria uma atmosfera de paz e de confiança que transforma a convivência. E quando essa oração é vivida em união com Maria, ganha uma força ainda maior, porque se torna a participação no próprio coração da mãe que nunca abandona seus filhos. Não é à toa que tantos santos chamaram o rosário de arma poderosa e corrente de salvação. Rezado em família, ele não é apenas um conjunto de orações repetidas, mas um fio invisível que une gerações. Cada Ave Maria dita por pais, mães e filhos se torna um elo que fortalece a fé, que inspira confiança e que cria uma comunhão profunda. Na simplicidade dessa prática, a família descobre que está sendo guardada e conduzida. O poder da oração em família não se manifesta apenas nos momentos de tranquilidade, mas principalmente nos dias de dificuldade, quando surgem problemas financeiros, doenças, desentendimentos ou incertezas. A oração em conjunto é o que impede que cada um se isole em sua dor. Ao rezarem juntos, marido e esposa, filhos e pais colocam diante de Maria o peso que não conseguem carregar sozinhos. E ao fazer isso, percebem que não existe sofrimento capaz de destruir uma família que se mantém unida em oração. Além do rosário, há muitas outras formas simples de rezar em família. Uma Ave Maria antes das refeições, uma prece curta antes de dormir, um agradecimento ao final do dia. Esses gestos pequenos, eles têm um impacto profundo, porque criam um ritmo espiritual dentro do lar. Eles lembram constantemente que a vida não é apenas marcada pelo trabalho, pelas preocupações e pelas rotinas, mas também pela presença constante de Deus e de Maria. Maria é a primeira a se unir à oração da família. Quando um lar se reúne para rezar, ela está presente intercedendo, inspirando, fortalecendo. Sua presença materna dá calor ao encontro, como se cada membro fosse envolvido em seu manto. Por isso, uma casa onde a oração mariana ela é cultivada se torna diferente. Não é que os problemas desapareçam, mas eles deixam de ser maiores do que a confiança. Muitas vezes, as famílias dizem não ter tempo para rezar juntas. A correria, os horários diferentes, as distrações tornam difícil encontrar um momento comum. Mas quando a oração se torna prioridade, ela encontra seu lugar. Não precisa ser longa ou complexa, basta ser sincera. Mesmo uma oração curta, feita com devoção,
já é suficiente para abrir espaço à graça. É nesse hábito simples e fiel que a força da família se constrói. Ao cultivar a oração em família, especialmente com Maria, os filhos crescem com uma fé mais firme. Eles aprendem desde cedo que a oração não é uma obrigação pesada, mas um gesto de amor e confiança. Aprendem que rezar não é algo distante, mas parte do cotidiano. Isso cria raízes espirituais profundas que permanecem mesmo quando, em algum momento da vida, eles se afastarem. A oração em família é como uma marca invisível que nunca se apaga. O poder da oração em família está no fato de que ela une os corações entre si, une a família Maria, une todos a Cristo. É uma corrente que não se quebra, porque é sustentada pelo próprio amor de Deus. E quanto mais esse hábito é cultivado, mais a família se fortalece, mais se protege, mais encontra paz. Por isso, a oração em família não deve ser vista como uma obrigação, mas como um presente. É um momento em que todos param, olham juntos na mesma direção e reconhecem que sua vida está nas mãos de Deus. Com Maria, essa experiência se torna ainda mais viva, porque ela ensina a rezar com simplicidade, com confiança e com amor. E quando a oração é vivida assim, a família inteira se torna um reflexo da graça divina no mundo. A fé não se mantém viva apenas nas igrejas ou nos encontros comunitários. Ela se transmite de geração em geração dentro das famílias. É no lar que os filhos dão os primeiros passos de oração, aprendem a olhar para o céu, descobrem o valor da confiança em Deus e percebem que a vida é sustentada por algo maior do que o esforço humano. Essa transmissão da fé é uma responsabilidade sagrada dos pais e um dos maiores legados que podem deixar os filhos. E nesse processo, Maria tem um papel central, porque sua devoção inspira, orienta e fortalece o caminho espiritual de cada família. Maria é a primeira catequista da igreja. Foi ela quem ensinou Jesus a rezar, a conhecer as tradições do povo de Israel, a crescer em obediência e amor. Sua vida é um testemunho silencioso de como a fé se transmite não apenas por palavras, mas por gestos, por exemplo, e por presença constante. Quando uma família se volta para Maria, ela aprende a educar na fé do mesmo modo, com paciência, constância e amor. Transmitir a fé não significa apenas ensinar orações, mas mostrar no dia a dia que Deus faz parte de cada escolha e de cada momento. Os filhos observam muito mais do que escutam. Eles percebem a sinceridade na maneira como os pais vivem. Quando veem que a devoção a Maria é real, que os pais confiam nela nos momentos de dificuldade, que recorrem a ela em agradecimento e em súplica, aprendem que a fé não é uma teoria, mas uma experiência concreta que sustenta a vida. Em tempos em que tantas ideologias tentam apagar os valores cristãos, a presença de Maria no lar é uma defesa e uma escola. Ao rezar o texto em família, ao celebrar suas festas, ao colocar sua imagem em destaque. Os pais estão mostrando aos filhos que ela faz parte da história da família e que sua presença é indispensável. Esses sinais, ainda que simples, gravam no coração das crianças uma lembrança que as acompanhará para sempre. Mesmo quando os filhos crescem e se afastam por um tempo da prática da fé, as sementes plantadas pela devoção mariana permanecem. Quantos adultos já voltaram à igreja ao recordar as orações feitas na infância diante de uma imagem de Nossa Senhora? Quantos reencontraram a fé porque lembraram do exemplo da mãe que rezava o terço todas as noites? O que é transmitido com amor nunca se perde, porque permanece guardado no mais profundo da memória e do coração. Maria também ensina a transmitir a fé pelo silêncio e pela escuta. Nem sempre é preciso corrigir com palavras duras. Muitas vezes,
O exemplo paciente e o acolhimento são mais eficazes do que longos discursos. Os filhos aprendem a rezar quando veem os pais em oração. Aprendem a amar quando veem os pais se perdoando. Aprendem a confiar quando percebem que, mesmo em meio às dificuldades, Maria é invocada como protetora. Essa missão de transmitir a fé é desafiadora, mas é também fonte de grande alegria. Não há herança maior do que deixar para os filhos uma fé viva, uma devoção sincera, um coração que sabe a quem recorrer. Quando uma família coloca Maria no centro da vida espiritual, está oferecendo aos filhos não apenas proteção para a infância, mas um caminho seguro para toda a vida. Por isso, a devoção mariana deve ser cultivada como parte essencial da educação. Ensinar a rezar uma Ave-Maria, explicar a história de Lourdes, Fátima ou Aparecida, mostrar como Maria sempre nos leva a Jesus. Tudo isso constrói no coração das crianças um alicerce firme. E quando essa fé é transmitida com amor, ela se torna não apenas tradição, mas experiência, não apenas teoria, mas vida. Assim, a transmissão da fé não é uma tarefa secundária, mas a missão mais importante dos pais cristãos. Maria, como mãe, acompanha esse processo e garante que nenhum esforço feito em seu nome será em vão. Ela mesma cuida para que a semente lançada germine no tempo certo e dê frutos abundantes. É por isso que cada família que a acolhe como educadora espiritual encontra nela uma aliada segura, capaz de transformar um lar em escola de fé e amor. O mundo de hoje é marcado pelo barulho constante. São vozes, opiniões, notícias, imagens e sons que invadem a mente desde as primeiras horas da manhã até o último instante da noite. Dentro das famílias, esse ruído muitas vezes se transforma em discussões desnecessárias, falta de escuta e uma pressa que impede o encontro verdadeiro. É nesse cenário que Maria nos ensina o valor do silêncio, não como ausência de palavras, mas como espaço sagrado onde Deus fala e a família encontra força. Maria foi mulher de silêncio. O Evangelho a descreve como aquela que guardava e meditava todas as coisas em seu coração. Isso não significa passividade, mas profundidade. O silêncio de Maria não era vazio, mas cheio de atenção, de reflexão e de oração. Ela não se deixava dominar pelo tumulto exterior, mas sabia mergulhar no essencial. Essa atitude é um ensinamento precioso para as famílias que desejam se fortalecer na fé e no amor. Dentro de casa, quantas vezes as palavras se tornam armas que ferem? Quantas vezes as vozes se levantam mais para vencer uma discussão do que para buscar compreensão? O silêncio inspirado por Maria não é o silêncio da indiferença, mas o silêncio que escuta, que acolhe, que busca entender antes de responder. É o silêncio que interrompe uma briga para dar espaço à serenidade, que evita palavras ditas no calor da raiva e que abre espaço para a oração em vez do conflito. A devoção a Maria ajuda a cultivar esse silêncio fecundo. Quando a família se reúne diante dela para rezar, aprende a desacelerar, a parar por um instante, a deixar que a calma se instale. Mesmo alguns minutos de oração em silêncio diante de sua imagem são capazes de transformar o ambiente. O coração, antes agitado, encontra paz. Os relacionamentos, antes tensos, começam a se suavizar. Esse exercício repetido diariamente cria um clima novo dentro do lar, onde as pessoas se sentem mais ouvidas, mais compreendidas, mais amadas. O silêncio também fortalece a fé. Em meio ao barulho do mundo, é fácil perder a direção e se deixar dominar pela ansiedade. Mas quando a família aprende a fazer pausas de silêncio com Maria, ela abre espaço para que Deus seja escutado. Muitas vezes, as respostas que buscamos não vêm em palavras prontas,
mas inspirações interiores que só podem ser percebidas no recolhimento. Maria, como mãe atenta, ajuda cada coração a perceber esses sinais discretos, que passam despercebidos quando estamos mergulhados no ruído. Esse silêncio não é apenas espiritual, mas também prático. Significa desligar as telas para dar atenção ao diálogo familiar, reservar um tempo sem distrações para estar juntos, aprender a apreciar a presença uns dos outros, sem necessidade de preencher cada instante com palavras. Quando esse espaço é criado, os vínculos se aprofundam e a família experimenta uma nova forma de convivência. É importante destacar que o silêncio não elimina a comunicação, mas a qualifica. Quem aprende a silenciar como Maria, aprende também a falar com mais sabedoria, a escolher palavras que constroem, em vez de ferir, a usar o tom certo, que aproxima em vez de afastar. Assim, o silêncio se torna uma escola de amor e de convivência. Quando uma família se inspira em Maria para cultivar o silêncio, ela descobre uma força que não imaginava ter. Descobre que muitas brigas podem ser evitadas, que muitas mágoas podem ser curadas e que muitos medos podem ser dissolvidos apenas por criar espaço para escutar mais e falar menos. E, sobretudo, descobre que nesse silêncio se encontra Deus, aquele que sustenta cada lar com sua graça. Por isso, aprender com Maria o valor do silêncio é um caminho indispensável para qualquer família cristã que deseja se fortalecer, porque no silêncio se encontra a paz, no silêncio se aprende a amar e no silêncio se ouve a voz de Deus que orienta e consola. Maria, com seu coração contemplativo, mostra que o silêncio não é fraqueza, mas fortaleza, não é vazio, mas plenitude, não é perda, mas ganho. E quando o lar se abre a essa experiência, torna-se um espaço onde a presença divina se manifesta de forma ainda mais clara. Toda família, em algum momento, enfrenta a batalha invisível entre o medo e a confiança. São medos que surgem diante das incertezas do futuro, das dificuldades financeiras, das doenças inesperadas, dos conflitos que parecem não ter solução. O medo paralisa, faz com que o coração se encha de ansiedade, transforma pequenas preocupações em gigantes e rouba a paz do lar. Mas, ao lado de Maria, a família aprende a escolher a confiança, e essa escolha diária se torna um caminho de fortaleza espiritual. Maria conheceu o medo humano em sua própria vida, teve de fugir apressadamente para proteger Jesus da fúria de Herodes. Enfrentou o exílio em terras estrangeiras, buscou o filho perdido no templo e permaneceu de pé diante da cruz. Qual mãe ou esposa não sentiria medo diante dessas situações? No entanto, Maria nunca deixou que o medo dominasse sua alma. Em cada provação, ela escolheu a confiança. Confiou na palavra do anjo, confiou na proteção de Deus. Confiou que o sofrimento não teria a última palavra. É essa atitude que a torna exemplo vivo para cada família que hoje luta contra as forças da insegurança. Quando uma família coloca Maria no centro da sua devoção, ela aprende a enfrentar o medo de outra forma. Em vez de ceder ao desespero, aprende a rezar. Em vez de deixar que a ansiedade dite o ritmo da casa, aprende a entregar. Em vez de se isolar na preocupação, aprende a se unir na oração. Essa mudança de postura não elimina as dificuldades, mas transforma o modo de enfrentá-las. O medo perde força quando a confiança ocupa o coração, e a confiança floresce quando Maria é invocada como mãe e protetora. Os filhos percebem claramente essa diferença. Uma casa marcada pelo medo é tensa, pesada, cheia de discussões. Já um lar que escolhe a confiança transmite serenidade, mesmo nos momentos mais difíceis. As crianças e os jovens aprendem observando os pais. Se os veem recorrer a Maria com fé, também aprenderão a confiar.
Se os veem reagir com desespero, aprenderão a viver dominados pela ansiedade. A devoção mariana se torna, sim, uma escola de confiança que ultrapassa gerações. É importante lembrar que a confiança não significa passividade. Não é cruzar os braços e esperar que tudo se resolva por milagre. É fazer a parte que cabe a cada um com serenidade, sabendo que aquilo que foge ao controle humano está sob os cuidados de Deus. É exatamente esse equilíbrio que Maria ensina. Trabalhar com dedicação, mas descansar com fé. Essa postura evita que o medo se transforme em desespero e dá forças para que a família continue unida, mesmo diante das provações. A oração em família é uma das maiores armas contra o medo. Rezar juntos diante de uma imagem de Maria, entregar a ela cada preocupação, consagrar a ela os momentos de dor, tudo isso cria um ambiente espiritual que fortalece os vínculos. Quando o medo volta a bater a porta, a lembrança dessas orações traz esperança. Cada vez que a família escolhe confiar, mesmo tremendo, está vencendo uma batalha espiritual. Maria é também aquela que intercede junto ao Filho por cada lar que a invoca. Ela não ignora as lágrimas, não despreza as súplicas, não deixa sem resposta os corações que confiam. Por isso, quando a família se consagra a ela, pode ter a certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, não está sozinha. O medo pode até se apresentar, mas a confiança, sustentada pela intercessão de Maria, sempre terá a última palavra. Assim, aprender a escolher a confiança todos os dias é um exercício indispensável para as famílias cristãs. O medo não desaparece de uma vez, mas perde sua força diante da fé. E Maria é a mãe que ensina, que acompanha e que fortalece cada passo nesse caminho. Uma família que reza com ela, que se inspira em seu exemplo, que coloca sua vida em suas mãos, descobre que a confiança é mais poderosa do que qualquer insegurança. E essa é uma das maiores vitórias que um lar pode alcançar.